Los Angeles, agosto de 1922. Uma noite quente e abafada. As mansões silenciosas de um bairro nobre. Dentro de uma delas, a residência do industrial têxtil Fred Oesterreich. Vozes alteradas ecoam. Uma discussão violenta entre marido e esposa. E então, 3 tiros. Os vizinhos ouvem. A polícia é chamada. Os investigadores chegam. Encontram Walburga, conhecida como Dolly, trancada dentro de um armário, aos prantos, em aparente estado de choque. Sua história? Um ladrão invadiu a casa, trancou-a no armário. Durante uma luta com seu marido Fred, o matou a sangue frio. O criminoso fugiu sem deixar rastros, sem testemunhas, sem pistas. A polícia acreditou, a imprensa noticiou, e a viúva rica herdou uma fortuna. Mas havia algo que ninguém sabia, um segredo escondido, bem acima de suas cabeças. Dolly Oesterreich era uma mulher de apetites, apetites que seu casamento não satisfazia. Fred era um homem de negócios, frio, ausente, obcecado pelo trabalho. E Dolly era uma mulher que não aceitava ser ignorada. Em 1913, 9 anos antes do assassinato, ela conheceu um jovem técnico de máquinas de costura na fábrica de seu marido. Seu nome era Otto Sandhuber. Ele tinha apenas 17 anos. Ela, 33. O que começou como um flerte proibido, rapidamente se transformou em obsessão. Dolly via em Otto algo que Fred nunca lhe ofereceu: devoção absoluta. E Otto, jovem e impressionável, caiu completamente sob o feitiço daquela mulher sofisticada. Mas como manter um caso assim em segredo? Os vizinhos fofocavam. O marido, apesar de distraído, poderia descobrir. E foi então que Dolly teve uma ideia, perturbadora. Ela escondeu Otto no sótão de sua própria casa. Sim, no sótão. Sob o mesmo teto que dividia com o marido. O jovem amante abandonou sua vida, seu trabalho, sua família. Passou a existir apenas nas sombras, daquele espaço apertado e escuro, alimentado por Dolly, visitado por Dolly, vivendo exclusivamente para Dolly. Durante o dia, enquanto Fred trabalhava, Otto descia. Os dois viviam seu romance clandestino. E quando o marido retornava, Otto subia novamente para seu esconderijo, desaparecendo como um fantasma. Anos se passaram assim. Anos. Em 1918, Fred decidiu mudar-se. De Milwaukee para Los Angeles. Uma nova cidade, uma nova casa, um novo começo. Mas Otto Sandhuber foi junto, escondido, transportado em segredo, como um móvel velho que não se tem coragem de jogar fora. O prisioneiro voluntário do amor atravessou o país inteiro para continuar vivendo em um sótão. Por 4 anos em Los Angeles, a rotina macabra continuou. Otto vivia confinado em um espaço minúsculo, quente no verão, gelado no inverno. Passava os dias lendo, escrevendo contos de ficção pulp sob pseudônimos, esperando, sempre esperando. Na noite de 22 de agosto de 1922, Otto ouviu uma discussão particularmente brutal. Gritos, ameaças, o som de algo se quebrando. Ele ficou paralisado em seu esconderijo, ouvindo a mulher que amava ser aparentemente agredida. E então tomou uma decisão. Pegou 2 pistolas, que Dolly havia lhe dado para proteção, abriu a porta do sótão e desceu. Fred Oesterreich viu aquele rosto e congelou. Ele conhecia aquele homem. Era o técnico de máquinas de costura, que havia desaparecido misteriosamente de sua fábrica em Milwaukee. Havia quase uma década. A compreensão veio como um soco. A traição, os anos de mentiras. E então, 3 tiros. Com Fred morto no chão, Otto agiu rapidamente. Trancou Dolly em um armário para criar o álibi do ladrão invasor. Depois, subiu de volta ao sótão e se escondeu, enquanto a polícia invadia a casa e encontrava a viúva desesperada clamando por socorro.
A farsa funcionou. Os investigadores não tinham motivo para duvidar. Dolly era a vítima perfeita. O caso foi arquivado. Dolly herdou tudo. Mudou-se para uma nova casa. E Otto foi junto. Novamente para o sótão. Como se nada tivesse acontecido. A viúva rica começou então a colecionar amantes, mais convencionais. Primeiro, um homem chamado Roy Klumb. Depois, seu próprio advogado Herman Shapiro. Mas Otto permanecia lá em cima, escondido, num ato de imprudência impressionante. Dolly pediu a Klumb que se livrasse de uma arma, a mesma arma usada no crime, quando o relacionamento terminou mal. Klumb foi direto à polícia, e foi Herman quem descobriu a verdade. Ao visitar a nova casa de Dolly, Herman ouviu barulhos estranhos vindos do andar de cima. Quando confrontou Dolly, ela apresentou Otto como seu meio-irmão vagabundo. Herman não acreditou, e eventualmente, Otto confessou tudo. Em 1930, quase uma década após o assassinato, Otto Sandhuber e Dolly Oesterreich foram finalmente levados a julgamento. E aqui está a ironia cruel desta história. Ninguém foi punido. O prazo prescricional havia expirado. Otto foi declarado culpado, mas saiu livre. Dolly também escapou. Otto Sandhuber viveu aproximadamente uma década escondido em sótãos. A imprensa o apelidou de o Homem-Morcego, uma criatura das sombras. Mas quem era o verdadeiro monstro desta história? O jovem seduzido? O marido traído? Ou a mulher que manipulou todos ao seu redor? Algumas histórias não têm heróis, apenas vítimas e sobreviventes. Dolly Oesterreich viveu o resto de seus dias em liberdade, carregando consigo os fantasmas de um sótão que o mundo jamais esqueceu.